Seja muito bem-vindo ao Zibcast, o webcast da Zilore Biorigem, um programa onde nós entrevistaremos lideranças, colaboradores e convidados especiais das nossas comunidades. A edição de hoje é muito especial. O nosso primeiro episódio conta com a presença do nosso CEO, Fabiano José Zilo, nosso convidado especial de hoje, onde ele trará a sua trajetória de carreira, experiência no agro e também falará sobre o futuro da Zilore. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Prazer estar aqui. Acho que um evento importante de integração, de conhecimento, a gente pode conversar um pouco mais, não só da gente, né, mas falar um pouco da organização e do futuro. Então, um prazer estar aqui também para responder às suas perguntas. Vamos lá. E esse nosso primeiro episódio é muito especial porque ele traz também a nossa trajetória, né, representada por você, nosso CEO. Fala um pouco para a gente qual é a primeira memória que você tem da Zilor, né, da usina. O vínculo, né, nosso da organização sempre é um vínculo muito emotivo, né? Eu acho que a história, né, dos acionistas, a história da organização, ela vai se misturando e a minha se mistura também. Mas eu acho que uma palavra importante é compromisso, trabalho, né, muito esforço. E aí eu acho que estenderia, né, não só dos acionistas, mas assim, para que isso acontecesse, foi necessário um trabalho de famílias, comunidades, gerações, né, que há 75 anos, hoje com recursos, né, mas naquela época com muito menos, né, construíram realmente com suor e esforços tudo aquilo que foi feito nos últimos 75 anos. Então, acho que essa é a lembrança, né? Muita cooperação, muita contribuição, né? E muito trabalho. Falando um pouquinho sobre trajetória, né, o seu bisavô, o comendador José Zilo, sobre os empreendedores, os sobrinhos, Uhum. como se deu essa história da Zilor, né, e quais são os atributos, quais são as características que falam mais forte para você? As gerações, elas são muito empreendedoras, né? Assumindo os riscos aí desde da história da chegada, né? Sempre houve uma intenção de uma superação, de fazer alguma coisa maior, simplesmente não participar. Tanto é que a história do Comendador é uma história de muitos negócios empreendidos, né, com famílias da região, vários negócios, até que em determinado momento se unem ali a família Zilo Lorenzetti, por motivos da história que são importantes, né, onde essa associação começa um processo de empreendedorismo muito forte. Mas então esse atributo de realização, de desafio, de conquista, né, da batalha, quer dizer, assim, ser um recurso, mas assim, muita predisposição a alianças, né, onde a confiança era um fator diferenciado, quer dizer, não existia esse controle, mas existia uma confiança, uma proximidade, atribuía-se as responsabilidades, né, e a entrega era fruto do próximo passo e do próximo desafio. Então, isso acho que são elementos que são muito importantes na evolução não só da organização, mas de todos os negócios que eles vieram a empreender. Falando um pouquinho sobre carreira, né? Como se deu a construção da sua carreira e quais elementos são marcantes durante essa trajetória? Não, o primeiro foi um susto, né? Quando eu contei para meu pai que eu fazia agronomia, ele me falou assim, mas por que você fazia agronomia, né? Porque o meu tio tinha feito agronomia, então era uma decisão de conexão com a agricultura, do agro, né? E na época, o agro era uma pequena expressão do país, né? Então, acho que a primeira coisa é uma decisão, mas é um risco, né? Quer dizer, ninguém toma uma decisão com plano estratégico de 25 anos. Qualquer decisão que você toma é com base naquilo que você gosta, não com base naquilo que te faz bem, né? Aquilo que te conecta com as coisas da sociedade. Então, acho que começa aí numa primeira decisão. Acho que a evolução é super importante, né? O fato da Exalc ser como ela é, né? Das conexões que tem, assim, da participação ativa universitária, né? Do esporte, né? Eu acho que em termos de carreira, né? Uma mistura de networking, conhecimento, construção da sua carreira própria
e muita predisposição de conhecer pessoas, negócios, processos, fazer um relacionamento muito aprofundado com diversas entidades, né? Tudo aquilo que se tinha, né? E o setor ele começa a evoluir a partir de 75, né? Então já se tinha lá em 83, 86, que é o período que eu estava na universidade, o Centro de Tecnologia Copersucar, né, que hoje é o Centro de Tecnologia Canavieiro, que fazia-se ali todo tipo de agroindústria moderna, né, muito copiado da África do Sul, muito copiado da Austrália. Então, o processo de construção de carreira ele vem numa evolução técnica, de conhecimento técnico, mas muito mais assim do que se tem e o que se precisa, né? Quer dizer assim, onde é que estão os gaps de evolução, né? Dado que a tecnologia brasileira, muitas das coisas foram criadas aqui, mas muitas foram copiadas da África do Sul, daquilo que se tinha, né? Nos outros países. Então, esse é o processo de conectividade, né? O tempo todo. Era mais difícil, né? Porque exigia mobilização física, né? Hoje a conectividade é mais fácil, mas na época exigia essa presença, né, de locomoção e viagens. E trazendo um pouquinho, né, desse cenário de construção de carreira e voltando um pouquinho mais para o corporativo, né? O que é uma empresa na sua visão, né? Como ela é constituída? Como se dá uma empresa? Uma organização, ela de maneira bem objetiva, são as pessoas e o sistema de comunicação entre elas, né? Independentemente do que se faça, né? Basicamente são as pessoas e a forma, o que se comunica, o que se deseja comunicar, o correto entendimento ali das prioridades que se tem, né? E quando eu fiz essa colocação até para o Mauri, ele falou assim, um bom roadmap, né? E, realmente, mas o roadmap também é uma ferramenta de comunicação. Então, essa conexão entre aquilo que se pretende fazer, aquilo que se deseja fazer, e ter abertura para contribuições laterais, para provocações, para que a gente realmente, às vezes, a direção está certa, mas assim, mas qual é a correta cadência da evolução, quais são os próximos passos que serem dados e como que é a dose correta do recurso, né? Seja tempo, seja monetário, qualquer tipo de recurso. Então, esse equilíbrio, né, de manter essa energia e o sistema de comunicação ativo, quer dizer, aquele que tem a informação, ele tem que ter a abertura da pergunta, a abertura da dúvida, né? É isso que faz a construção de uma organização do futuro. E trazendo um pouquinho nessa mesma linguagem da organização, né? Qual que é o sentido do trabalho, né? O que trabalho significa para você? A, a realização, ela eu acho que é um elemento, né, que move, né, e a agricultura tem a ver com o concreto, né? Então, assim, o trabalho tem a ver com fazer coisas, né? Fazer objetivamente as coisas, né? Eu acho que o trabalho na agricultura, na agroindústria, ele traz essa visão daquilo que é concreto, né? Hoje, às vezes o trabalho de apoio administrativo ele é difícil de ser mensurado, né? Você não consegue medir, né? Eu acho que a visão daquilo que se realiza, né, espacialmente, aquilo que se é uma coisa que me agrada, assim que me realiza. Não que os outros tipos de trabalho não sejam, mas essa visão da capacidade de executar, de produzir, que são realmente elementos que atraem para novos desafios, né? Eu acho que esse é um elemento importante aí do significado do trabalho, né? Sim, geralmente nos seus discursos você faz muito uma correlação da história da companhia, né, desses Sim. 76 anos, da história do agro, da trajetória do agro e da sua história, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essas conexões. Olha, aí, trazendo um pouco da história da organização, né, que é uma organização quando você olha no tempo, né, ela teve que se reinventar o tempo todo. E os elementos, lógico que nos primórdios, né, onde a vida era bem mais difícil, né, porque não se tinha nada e tinha que se fazer tudo, né? Então essa parte eu não peguei, peguei um pouco para frente. Mas dado as oportunidades que foram aparecendo, né, dado a condição que se tinha, não se hesitou
em dar o próximo passo, né? Desde a época do início, né, do Proálcool, quando surgem ali as primeiras oportunidades, né, do crescimento, né, mas como é que cresce, quais são os desafios que se tem, quer dizer, assim, essa, esse lançar, né, joga a alma que o corpo vai atrás, né, um pouco do que a organização, ela, na história dela, ela foi fazendo. Logicamente que erros e problemas ocorrem, né, então rapidamente a correção rápida. E aí, na história da organização, e nesse meio tempo a gente já vai acompanhando, que era as expansões que ocorreram na época do Proálcool. Em seguida, depois vem a crise do etanol, então realmente aí a receita do açúcar de etanol não é suficiente, há necessidade de uma diversificação, então a influenciar os organismos regulatórios para que realmente a energia que se pudesse produzir de biomassa fosse também uma fonte de receita e crescimento. Então, inicia-se um processo de tecnologia mais ampliada, de sofisticação daquilo que se fazia, de produção simplesmente de açúcar e etanol, e começam novos ciclos de crescimento. A economia, o setor que estamos é um setor de escala, então exige escala de produção. Infelizmente, a intervenção governamental historicamente prejudica, né, o setor, então isso faz com que, além da diversificação de receita, né, que foi inicialmente pela energia elétrica, também se pensou numa parceria com produtores rurais, que são os parceiros agrícolas. Como é que a gente poderia fazer melhor, né, de maneira mais eficiente e competir num mercado que realmente às vezes tinham coisas que não estavam totalmente sob controle, interferência, congelamento de preços, tabelamentos, né, que isso o empresariamento ele fica prejudicado. Essa evolução ela continuou vindo, e em paralelo viu-se aí a oportunidade também de novas fontes de receita, que é a biorigem, que nasce também numa visão de eliminar o desperdício, né, que era realmente a sangria dos tanques de fermentação, que depois você seca essa levedura, mas aí você vai vendo as utilidades, né, e o negócio vai crescendo, há oportunidade da alimentação saudável, né, no mercado, o clean label, né, eu acho que é o apelo, né, da produção sustentável, né, daquilo que usamos, né, da natureza, daquilo que usamos de recursos naturais, daquilo que ofertamos para a sociedade. Então essa conexão com o alimento, né, vem desde a época do açúcar refinado, né, que ele nasceu, depois foi transferido, então essa conexão de alimentação faz parte da história da organização. E aí ela chega onde chega, né, das certificações, né? Então, essa conexão e como é que a gente vai aprendendo tudo isso é um pouco da mistura entre a história do setor, a história da organização e aquilo que somos como profissionais, que os desafios, na verdade, são aprendizados que você tem que entregar no próxima etapa. Não tem como, né? Você se lançou e o melhor jeito de aprender a voar é voando, não tem como não saber, entendeu? Então, pode-se dizer que essa capacidade de resiliência, de passar, né, transpor desafios e manter o empreendedorismo é um DNA para a Zilor, é o DNA da Ah, empresa, não da tenho companhia. dúvida, não tenho dúvida. Eu acho que erre rápido, erre pequeno, corrija rápido e siga na rota, né? Eu acho que a história da organização sempre foi, ela não tinha o receio de errar, né? Talvez o receio de não fazer, né? Mas assim, sempre se atirou aí da melhor maneira possível, fazendo aquilo que é o certo, para que a competitividade, aquilo que ela sabia o melhor a ser feito, né, fosse entregue da melhor maneira possível. Essa estrutura, né, ela vem dentro da organização, dentro das pessoas que passam lá, e é isso mesmo, né, das histórias de todos, né, e aí são as nossas famílias e a família de todos os outros que no fim acabaram desenvolvendo essa habilidade, que é a maior adaptabilidade, é a maior resistência, né? E a resiliência, a capacidade de se adaptar. Sim, e esse DNA Zilor, então, ele se conecta muito com as diretrizes ESG que nós acompanhamos agora, né, que são demandas de mercado, que são as diretrizes ambiental, governamental e social. Isso se conecta com a trajetória, com os desafios futuros, né? Então, faz para a gente uma análise dessa questão DNA Zilor e
diretrizes ESG como a gente tem hoje? Olha, e começando pela governança, né, do G, acho que sempre teve, a Zilar sempre teve a participação dos seus acionistas, do corpo executivo, e eu tive a oportunidade de acompanhar boa parte dessa história, e realmente, assim, discussões com o time inteiro, discussões sempre acaloradas, né, daquilo que era o melhor que se podia fazer naquele momento, sempre buscando ali as melhores ferramentas, né, e a governança sempre foi uma preocupação muito presente, né, tanto é que o compartilhamento, né, o alinhamento, né, a unanimidade, né, dos acionistas, todos eles, das famílias, né, de quem representava essa liderança, né, sempre foi muito forte. E na medida que as famílias vão crescendo, né, e eu acho que o caráter da governança precisa evoluir, como tudo, né, quer dizer, tudo precisa ser evoluído, aí entra um processo muito mais robusto, que aí a partir de 2017 inicia-se ali a construção de um conselho de fato, onde a presença de conselheiros externos, a construção dos comitês, quer dizer, ter realmente ali a competência e o condão da governança muito bem estabelecidos, acordos, políticas, controles internos, quer dizer, assim, tem um rol de, de elementos, né, que são criados justamente que nos habilitam a acessar o mercado de capitais. Quer dizer, nós somos uma companhia fechada, mas temos alimentado a nossa dívida ao mercado. Então, CRAs, debêntures. Então, isso mostra a construção dessa credibilidade da organização, do resultado que ela tem e daquilo que ela se habilita a fazer. Então, acho que essa é uma evolução sem fim, né? E com todos os seus desafios, auditoria interna, que é realmente para dar essa transparência, o nível de conforto e segurança para os seus acionistas, né? E para a comunidade que nos atende, que os impostos que pagamos, etc. Com relação à parte ambiental, eu sempre gosto de falar que nós somos usuários do meio ambiente, né? Então, assim, aquilo que melhor fazemos é usar o meio ambiente e ele responde da mesma maneira. Se fazemos bem, ele responde bem, teremos produtividade. Então, assim, o equilíbrio, né, que é a palavra, né? E a gente vem de histórias, né, de queima de cana, e eu acho que é importante se dizer que a gente foi a primeira empresa que assinou o protocolo de eliminação de queima, e eu fui o cara que assinou em 2007 a eliminação de queima de cana, e isso trouxe, né, eu acho que acelerou, né, a visibilidade que a gente já tinha do cuidado. O fogo não era a melhor prática, mas era a tecnologia que se tinha, e eu acho que tudo evolui, eu acho que aí acelerou-se o processo de mecanização e hoje se trata o tema, né, ambiental de uma maneira muito respeitosa. Acho que a gente nunca plantou tanto, cuidou tanto, zelou tanto, né, do meio ambiente, da reserva legal, de águas. É uma preocupação extrema, né, e continuaremos fazendo, porque, na verdade, a resposta do meio ambiente é fruto das nossas atitudes em relação a ele. E como a gente é usuário, né, e não é pouco, né, nós usamos aí diária, né, mais de 150 mil hectares, porém, a gente usa um perímetro maior, porque as áreas que estão no interior, no interno, são vizinhas, é muito maior do que isso. Então, é uma relação de muita responsabilidade. E com relação à parte social, né, e aí a empresa era de corte manual de cana. Então, assim, se você voltar no passado, essas empresas elas tinham aqui um corpo de trabalho, mais de 15 mil pessoas, né, para conduzir toda a operação entre colheita, entre plantio, né? Então, era uma operação gigantesca que se fazia na história da organização. Então, tudo que era necessário para atender as comunidades eram feitos, os núcleos habitacionais, quer dizer, precisava ter casa, as pessoas precisavam morar, precisava ter qualidade de vida, saúde, vamos dizer, cooperativas, cooperativa de crédito, tratamento dentário, planos de saúde, quer dizer, o cuidado da alimentação, quer dizer, assim, o que se imaginou lá atrás
e se continuou na sequência, porque essa população continua, né? As famílias que vieram trabalhar, as usinas eram sedes, né? Praticamente cidades ali de pessoas que moravam, se alimentavam, muitos nasciam, eram batizadas, né, nas próprias unidades, escolas, né? Pessoas se formaram ali. E esse relacionamento com essa cidade, esse vínculo, né? O Atá é mais recente, né, 83, mas o vínculo com Lençóis, Macatuba, né, de pessoas que trabalharam conosco, que hoje trabalham para a cidade e que sabem efetivamente qual é essa relação, né, nesses últimos 75 anos, como é que se deu, né? E aí é só olhar o rastro que foi deixado em termos de escolas, em termos de hospital, em termos de asilo, em termos de lar de criança, em termos de núcleos habitacionais, quer dizer, assim, acho que são elementos todos que deixam esse rastro de participação, e eu acho que a gente também evoluiu nessa direção, né, de como a organização ela pode cada vez mais ajudar a turbinar, vamos chamar assim, aquilo que se faz hoje, que são os projetos sociais, que a gente incentiva ali os empreendedores sociais, o empresariamento social, como é que é fazer isso? Que a organização, o papel dela é produzir lucro, e o papel da sociedade é cuidar da sociedade, e nós podemos fazer isso juntos melhores, né? Comunidade local, governo local, empresa consegue cuidar muito melhor daquilo que é hoje. Quer seja o exemplo da pandemia, né? Olha Sim. a importância que foi essa proximidade da organização, da sociedade com as pessoas, o trato. Acho que a gente conseguiu vencer aí desafios tremendos. E se a gente trabalhar junto, né, na cooperação, quais outros desafios que a gente não conseguirá vencê-los, né? Não tenho dúvida que sairemos aí vitoriosos de muitos outros, né? Exemplo da Escola Chiquinho de Quatá, né? Quer dizer, é um trabalho conjunto, né, com a própria sociedade e a Secretaria de Educação, né? Acho que a gente, do jovem, né? Quer dizer, então, preocupações é que são que não faltam na questão social, né? Fabiane, falando um pouco sobre trajetória de carreira, né? Quais competências te trouxeram até aqui hoje como CEO da Zilor? Algumas características e atributos da liderança. Na Zilor nós buscamos esses atributos e também desenvolvemos as pessoas, né? Impulsionamos de uma certa Uhum. forma para que elas se desenvolvam. Como capacidade de liderança, capacidade de empresariar, excelência em resultados, inovação, adaptabilidade, espírito de servir, segurança no trabalho, esses atributos, né, qual que é o conceito que eles trazem também como DNA da companhia? Olha, eu acho que a gente pode dividir aqui, para simplificar, né? Porque a complexidade da resposta ela é grande, né? Mas se a gente puder dividir, existe uma competência técnica, que ela é uma competência que é possível aprender, né? Com outros, possível aprender com técnicas, possível replicá-las, possível melhorá-las, né? Eu acho que a repetibilidade da execução é que vai fazendo a excelência de resultado. Mas existe uma outra que é esse ambiente, né, de trabalho, é um ambiente onde as pessoas se interagem. Então, você dificilmente conseguiria ter uma performance de resultados excelentes se você tiver um ambiente de medo, um ambiente onde as pessoas não se falam, um ambiente onde, estou dando um exemplo extremo, né? Mas na medida que esse ambiente ele possa ser cultivado de uma forma que as pessoas, né? E aí tem alguns atributos da liderança que a gente valoriza muito, que são atributos que precisam ser exercidos, né? E tem que ser aprendidos. E às vezes é uma musculatura que a gente não trabalhou muito bem ela e precisa trabalhá-la, porque esse conjunto de atividades, né? Quer seja da liderança, né? Que a gente fala muito nisso, né? Quer dizer, como é que a gente consegue que esse ambiente ele seja propício para que a pessoa se desenvolva. Então, quanto mais... Porque onde é que está o ponto? Onde é que está o aprendizado? Está na pergunta que você não faz. Está na dúvida que você não tirou. Entendeu? Então, isso é o elemento que permite com que você dê o próximo passo. Se você não tiver abertura e às vezes não tem o receio de perguntar o que você não sabe, né? E as pessoas não ensinam o que sabem, né? Então, se você não perguntar o que ignora, como é que você vai dar o próximo passo? E para dar o próximo passo, esse ambiente ele é fundamental, porque a questão da humildade, né, que é da liderança, exige que
se eu não sei e você sabe, vamos dividir, porque tem muita coisa que eu sei e você não sabe, e coisas que você sabe que eu não sei. Então, na partilha, né, na cooperação, imagina isso num grupo aí de 3.500, de 4.000 pessoas, né? O tempo todo interagindo de maneira proativa. Então, a organização ela é vitoriosa se as pessoas que lá trabalham também são. As empresas são vitoriosas porque as pessoas são vitoriosas, né? E o sistema de comunicação entre elas é o melhor possível, o melhor canal, né? Muito limpo e claro, e se conversa aquilo que tem que se conversar, né? Fabiano, como é trabalhar numa empresa familiar? Você teve experiência em outras companhias também. Conta um pouquinho para a gente dessa A trajetória. empresa familiar é uma empresa que o nome dela já é trabalho, né? O tempo todo trabalhando. As conexões e o nível de comprometimento é basicamente aquilo que constrói, né, o próximo desafio. Há sempre ali uma forte conexão, né? Entre profissionais é uma conexão diferente. Não digo que é menor, o maior é simplesmente diferente. E numa empresa familiar há uma predisposição, há um esforço maior, uma dedicação, uma conexão um pouco diferente de um profissional. Mas isso não significa que não tem que ter o equilíbrio. Então, eu acho que a pujança, a presença, né, de quem são os donos que estão próximo do negócio, que estão sentindo ali na pele, tem o risco ali tete a tete com o que está acontecendo, essa proximidade, ela, ela é importante, né? Ela é fundamental, e é isso que faz o equilíbrio entre aquilo que é profissional e aquilo que é familiar. Nas organizações das experiências que passei, há uma forma de equilibrar isso de uma maneira, vamos dizer, que potencializa a energia das pessoas que estão trabalhando, que é como a gente deixa muito claro o que se espera de todo mundo, né? Porque não dá para se esperar tudo. Então, como é essa construção, né? O que é que se espera de cada um? Porque a expectativa, né, do entregável, aquilo que se pretende fazer, é aquilo que cria e constrói o perímetro e o contexto para que se possa ter uma delegação. Porque a pior coisa que pode ocorrer é só fazer aquilo que é mandado, né? Porque se não mandarem, não faço. E, na verdade, o indivíduo ele tem que ter a capacidade de entender qual é o seu papel na organização e como é que o papel dele se conecta com essas células gigantescas. Então, é um tecido conectado através de prioridades, onde todo mundo consegue ter a visão muito clara daquilo que se espera. Então a energia se potencializa na execução. É isso que, no primeiro momento, parece que é um trabalho que ele é mais lento, etc. Mas quando ele pega a tração e ele pega a torque, assim, a evolução é muito rápida, né? Você constrói uma relação de confiança muito forte, onde as provocações, contribuições, a visibilidade, os apoios, linha, etc., eles têm o resultado, né, como consequência de tudo aquilo que é o certo que tem que ser feito. Com a sua chegada na Zilor, nós temos acompanhado a Zilor cada vez mais em posição de destaque, seja como desempenho operacional, resultado financeiro, gestão empresarial. Como é liderar essa companhia de cerca de 3.500 pessoas, colaboradores, diariamente, e superar esses desafios? Perfeito. Acho que o mais importante é ter uma equipe, correto? Acho que assim, a liderança ela parte de uma equipe muito bem conectada com os objetivos da organização, com características ali complementares, né, que é super importante, e com clareza de papéis, desempenhos e com as missões que têm que ser entregues. A, esse desdobramento, né, traz à liderança, né, que são todo o corpo executivo da organização, um convite. Esse convite ao desafio, à rotina, à entrega da excelência operacional exige uma energia muito grande. A energia não adianta ser direcionada para a direção errada, então exige método. Então, existem muitas ferramentas, né, de aplicação de rotina, de estabilização de desvios, né? Por exemplo, o Lean Six Sigma, né? Essa formação
Então, você criando um exército de pessoas que têm o correto conhecimento, uma liderança muito bem conectada com os objetivos da organização, cria-se uma onda, né? E essa onda, ela se perpetua no menor nível de responsabilidade. Então, é possível ter um gerenciamento de rotina, desde frente de colheita, desde limpeza de toaletes, desde segurança empresarial, desde conexão com o transporte de ônibus, desde o refeitório, então eliminação de desperdício, aumento da eficiência e resultado. Em todos os níveis, industrial, eficiência industrial, perdas industriais, plantio de cana agrícola, produção de levedura, quer dizer assim, não há onde não se tem a oportunidade para se eliminar desperdício, reduzir custos e aumentar a eficiência. Quer dizer, mas para isso é preciso ter esse engajamento de todos. E esse engajamento ele é conseguido através exatamente dessa delegação. É isso que a gente chama essa capacidade dessas pessoas empresariarem aquilo que estão fazendo. É muito melhor aí mas alguns gostam da responsabilidade, mas nem todos gostam da responsabilidade, que a responsabilidade exige conexão, erros, acertos, receber provocações, se arriscar, não é simples. Então, lógico que isso causa um desconforto inicialmente, né? Então, mas na medida que se pega o gosto, aí as pessoas não largam mais, porque esse é o espírito da evolução, né? Essa adaptabilidade, a busca incessante ali pelo resultado, ser melhor do que você mesmo a cada dia. A gente não precisa se preocupar em ser o benchmark, ele vai acontecer naturalmente, porque se eu for melhor que eu, meu time melhor que nós mesmos todo dia, vai chegar o dia que nós seremos benchmark. Então, essa questão da curva e a não acomodação, né? A gente não pode entrar numa, num processo de acomodação, porque a acomodação ela leva a gente para trás, porque o mercado não permite isso, né? Então, no segmento que a gente está, ou qualquer segmento que se esteja, só tem um caminho, é a evolução, o progresso e a predestinação à melhoria contínua. E trazendo esse contexto de liderança, capacidade de empresariar, como que nasce um CEO? Qual é o maior desafio de estar nessa posição de liderança? A entrada do CEO na organização é fruto dos desafios que a organização tem. Então, as organizações têm diversos desafios e estão em diversos períodos dos seus ciclos, e nós tivemos um. Na minha chegada, houve a necessidade de um turnaround tremendo, né? De recuperação de produtividade, recuperação de pontos importantes da nossa cadeia de produção, que é cheia de eficiência industrial, produtividade agrícola, eficiência, redução de perda, redução de desperdício, em todos os sentidos, né? Em todas as áreas, nas áreas de apoio, nas áreas. Então, há um processo inicial de muita energia e transformação nos ambientes. Às vezes isso não é bem entendido, porque assim, a transformação exige mudança, e assim, as mudanças elas fazem as pessoas, às vezes, até sofrerem, porque você muda a forma de agir, você tem que pensar para fazer, né? Não é mais aquela forma que se realiza. Então, essa dinâmica toda, aí exige um esforço grande, uma liderança que a única forma de fazer é pelo exemplo. Na medida que isso vai sendo mais bem capturado, onde as pessoas já entendem melhor o que se espera delas, a gente entra numa dinâmica de evolução. Mas tem que sair da dinâmica da inércia, né? Quer dizer, assim, aquela inércia do meio mal parado, né? Exige uma potência muito grande, né? E essa potência muito grande, às vezes, é uma energia que consome não só as pessoas, consome os acionistas, consome o conselho, porque sair da inércia que se estava. E essa inércia não é percebida, porque a consciência se dá nesse contraste, né? Se eu estou parado, todo mundo está parado, ninguém se move, então é assim que é. E na medida que a gente começa a botar energia para que tudo se desloque, né? Realmente há essa turbulência, né? E isso traz incômodos, né? Em todos os sentidos, né? E às vezes não é bem compreendido. Mas à medida que as coisas entram no ritmo, entram na rotina, né? Aí você entra no processo de evolução. Aí é uma outra dinâmica e a dinâmica da evolução constante, deliberada.
Fabiano, e quais são as principais concentrações para que essa governança se mantenha cada vez mais sólida e perene? Olha, a liderança e a visão de futuro, né, do planejamento estratégico, né, onde nós desejamos ir, onde a organização precisa ir, ela é capitaneada pelo conselho, onde, de maneira muito clara, se tem as discussões das alternativas de futuro, quais são os desafios que se tem, sem colocar em risco a situação financeira, mas antecipando ali passos, né, de uma visão aí de 5, 10 anos, transformacionais para que a organização continue seguindo seus passos de crescimento. E isso fica muito claro, né, em qualquer plano estratégico, um roadmap de execução, com metas muito claras, com desafios ali muito bem traçados, com planos anuais, bianuais, trianuais, onde é tudo muito acompanhado e isso desdobra, né, como diretriz para todas as equipes, diretores, gerentes, supervisores, em todos os seus níveis. É isso que conecta a organização toda com uma cadência de passos precisos na direção que se espera. E falando um pouco dessa conexão, você é um líder que se conecta muito com as pessoas, seja na forma de se comunicar, seja na interação com as pessoas, você visita as áreas, então conta um pouco para a gente dessa visita que você faz às áreas de operação e traga alguns exemplos da sua rotina nessa comunicação com os times. Olha, eu acho que a realidade, né, das operações, ou mesmo das equipes de apoio, ela tem a ver com a pedagogia da presença, né? Quer dizer assim, por que que é tão importante para que as pessoas estejam lá, né? Se é importante para que as pessoas estejam lá, porque também não é importante para que a gente saiba os desafios que se tem lá. E muitas vezes os desafios que se tem lá têm que ser contados, fotografados, é melhor eles serem vistos, né? Então, a conexão, a realidade é que nos traz a efetiva, o julgamento, o melhor julgamento, o julgamento mais correto possível daquela decisão. E a segurança, que é um dos valores dessa organização, ela tem que ser vista no local, né? Quer dizer, qual é a melhor forma de se trabalhar? Qual a forma mais segura? Qual é o risco que tem que ser evitado? Aquilo que está colocado, se é uma condição de trabalho adequado, por que que eu não posso ir naquele ambiente, né? Então, assim, se tem uma pessoa lá, qualquer pessoa deve ir lá, e eu sou uma delas, são parte do time. Então, essa conexão faz com que as equipes fiquem mais atentas, né, com aquilo que se coloca, porque é importante que qualquer ambiente esteja seguro, iluminado, limpo, manutenido, inspecionado, independente se ele é na indústria, independente se ele é na agrícola, independente se ele é na biológica, independente se é no escritório, independente de quer que seja esse ambiente. E essa é um esforço necessário para que a transformação cultural, para que as pessoas se sintam dono daquilo que estão fazendo, porque o empoderamento é isso, né? Então, se eu sou dono daquele ambiente que eu cuido, por que eu cuidaria de maneira despretensiosa ou descabida? Não, eu quero que aquele seja o melhor ambiente. E se ele é o melhor ambiente, ele é melhor para qualquer um, né? Então, a pedagogia da presença ela é fundamental porque os valores estão nos pequenos valores, né? Não estão nos grandes valores, estão aquilo que as pessoas acreditam e são vistas. E essa é a discussão, né? Essa é a interação, né? Qual é a dificuldade que se tem? Como que se pode superar os desafios que estão ali incorridos? E não tem tarefa pequena, simples. A somatória de todos é que faz o importante, né? E trazendo como exemplo, nós temos alguns programas, o Café com a Liderança, os GIDs, que demonstram essa interação e essa abordagem mais ampla do dia a dia empresarial. Perfeito. Acho que são momentos que eu prezo muito, né? Nos GIDs, na interação com a liderança, né? Que é o escalão de gerentes, né? Onde tem a oportunidade de conhecer os destaques e concentrações de cada um. Então, isso é uma forma de compartilhar comigo e com eles quais são os elementos que mais marcaram e mais marcarão o tempo do seu trabalho, porque a coisa mais valiosa que a organização tem é o tempo das pessoas, porque isso eu não posso comprar, não existe tempo na prateleira. Então, assim, como aproveitar melhor o tempo e não ficar o tempo todo ocupado, né? Não é a ocupação do tempo que faz o tempo ser valioso, na verdade é a escolha do que fazer com o tempo que se tem. Então, a depuração
daquilo que se faz, a conexão daquilo que se espera, né? E ter essa qualidade do diálogo é que faz o líder entender claramente o que se espera dele. E não adianta encher um monte de coisa. Se eu estou extremamente ocupado, então você não tem tempo para melhorar nada, porque você está extremamente ocupado. Então, essa interação com as lideranças e o tempo que a gente investe ali nos cafés com a liderança, com as pessoas, enfim, com os operadores, né? Isso nos faz sentir o clima. Quer dizer, assim, uma coisa é aquilo que a gente diz, a outra coisa é aquilo que é percebido, né? Aquilo que é percebido chega corretamente, né? Aquilo que a gente espera é corretamente percebido pela base, porque senão temos um problema. E o problema não é de comunicação, né? O problema é de liderança. Então, como tratar pequeno um problema pequeno? É melhor do que o problema de deixar ele crescer e tratar grande. Então, essa dinâmica nos dá, né, elementos de se as correções, e são pequenas correções que são feitas, elas estão levando a organização no caminho que a gente espera que ela vá. É o caminho da segurança, da eficiência, da qualidade, da integração, é o caminho enfim, daquilo que é o correto a ser feito. E se não está correto, é porque ou a gente não sabe, e precisamos saber, e aí eles nos ajudam a entender a melhor forma de fazer, ou se fazemos e erramos, corrigimos. Não tem problema nenhum. Faz parte do processo de empresariamento esse ciclo de correção. E se é natural a correção, é natural para mim, é natural para eles também. Então, é essa dinâmica que a gente, o tempo todo, fica muito atento com ela. A Zilore está no momento de crescimento e parece estar cada vez mais preparada para esses desafios futuros. O que se espera desse desafio? Os ciclos da organização, né, de sobreviver, crescer e perpetuar, ele é um ciclo, é um PDCA, né, que a gente precisa saber o tempo todo que a sobrevivência é um fator de resiliência, né, mas a oportunidade do crescimento é o que nos move, né, o sonho do crescimento. Eu acho que essa mudança, né, do contexto, da construção daquilo que é a sustentabilidade, o tema do etanol, alimentação natural, a energia elétrica sustentável e a oportunidade que a gente tem pela musculatura financeira que a gente adquire, mas não só, a nossa capacidade de fazer, a nossa capacidade de realizar e de entregar. É isso que nos habilita, né, a dar um próximo passo de crescimento. Acho que finalmente aí a biorigem é um elemento de construção, né, dessa pista de crescimento. No agronegócio, a gente também está em processo de aumento de escala, ocupação das plantas, né? São oportunidades que a gente fica muito atento, né, ao mercado. O mercado ele se movimenta, nós também. O mercado aperta, nós apertamos também. Então, esse objetivo, né, de construir esses próximos passos, de quais dar, né? Veja a oportunidade que se tem, né? Uma empresa que tem conectividade aí com mais de 60 países, nós somos a Biologia conhecida praticamente no mundo todo, uma marca consolidada, então isso nos habilita a continuar crescendo no segmento de alimentação natural, esse segmento que tanto cresce, tanto em pets, né, como mercado aqua, são elementos que são bases, né, de puxada da população e a gente está nesses mercados. Então, se o mercado cresce, nós crescemos juntos. E no agro, da mesma forma, tendo essa pujança, resiliência, de eficiência, etc., nos habilitará a conquistar aí mais espaço, mais escala, né? Outros projetos de energia elétrica, estamos fazendo 2 agora, mas a gente ainda tem em Quatá uma oportunidade de uma nova power plant. Então, assim, esse é o plano que está em curso e a gente precisa escolhê-lo da forma como cadenciá-lo, né? Essa é a melhor forma. Nós falamos sobre a trajetória, carreira, falamos sobre o mundo corporativo, sobre as conexões entre as pessoas, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Fabiano. E aí nós vamos tirar aqui uma ficha para que você fale um pouquinho sobre o tema. Um líder inspirador. Mahatma Gandhi. Esse é um líder super importante, né? Que fez o que fez, sem recursos, transformou um país, né, numa independência super complicada. A história de assim, transformacional, né, do país e não morreu assassinado, né? É um pouco do que sobrou para ele, né? Mas eu acho que o legado, né, que ficou,
a forma como ele fez, né, o processo de independência da Índia, né, tudo aquilo que ele deixou ele era um advogado, trabalhou em prol, né, e trabalhou na guerra também, tinha um espírito de servir muito grande, né, ele foi atender na guerra da África do Sul, enfim, vários exemplos assim do espírito de servir, né, então acho que é uma liderança servidora, Mahatma Gandhi. Um esporte time do coração. O esporte para mim, voleibol, né, eu acho que foi onde na época me realizei, né? Eu acho que isso é fundamental, né, para as lideranças entenderem um pouco de como é que vira jogo, né? De como é que você tem que carregar o time junto com a equipe, né? Não existe ninguém ganha nenhum jogo sozinho, né? Nenhuma seleção, nenhum time ganha sozinho. Então, trabalhar em equipe, ter a capacidade de treinar para se superar, o esforço, né? A dinâmica da dor, né? Porque tem muita dor no processo, né? E não adianta, né? Que dói mesmo, né? Você tem que treinar, dói mesmo. E a superação exige não só jogar, né? Exige treinar muito mais do que jogar. Jogar é uma consequência. Então, o voleibol para mim foi uma lição importante. E o time do coração. Palmeiras, essa é a italianada aqui, né? É palmeirense desde criancinha. Então, Lençóis é uma colônia italiana, nós também somos, né? Então, Palestra é o time do coração, sem dúvida. Fabiano, um livro. Eu sou muito, assim, gosto muito do William Ury, que é professor de Harvard, né? De todos os livros de negociação, li todos os livros dele. Importantíssimo assim, as construções, né, de como chegar ao sim, enfim, como construir relações, né, como estar no lugar do outro, né, e a nossa vida é negociação, o tempo todo. E a interação, né, da ciência da negociação tem a ver com as relações, né. Então, a qualidade das relações tem a ver com uma boa negociação. E uma boa negociação exige você entender claramente qual é o ponto de vista do outro a partir do olhar do outro, né? A partir do seu olhar, não, é a partir do olhar do outro. E o William tem várias experiências, né, que são experiências de projetos que ele faz, né, no Oriente Médio, né, de união do povo do Oriente Médio. Então, todos têm uma história relevante e marcante, né, do objetivo de vida. Fabiano, você tem algumas frases, né? Alguns mantras que Que não você são, às vezes não são meus, hein? Às vezes não são que meus. você costuma transmitir durante a rotina. E uma delas é sem pausa e sem pressa. O que você quer transmitir quando você traz, né, essa marca que já é uma marca sua na rotina da organização? O sem pressa e sem pausa, né? E tem a ver com resiliência e constância, né? Sem pressa e sem pausa faça sempre, né? Mas sempre saiba por que está fazendo aquilo, né? E por que sem pressa, né? Porque as grandes mudanças, né? Elas são feitas de uma somatória de pequenas mudanças, são tiny changes, né? São pequenas mudanças. Então, fazer sem pressa significa fazer sempre. E fazer sempre não fazer muito, faça sempre. Rotina sempre, né? E na medida que você está fazendo, sempre dê uma parada. Por que eu estou fazendo isso? Se você souber por que você está fazendo aquilo, vai te dar uma energia muito maior para continuar fazendo. E assim, é isso que vai construindo a dinâmica do desafio, né? Porque às vezes tem muito a se fazer. Mas o primeiro passo é o fundamental, né? Porque os outros são consequência do primeiro passo. Se a direção está dada e está correta, né? Então, essa é uma forma de olhar com o esforço. Basta a gente olhar para trás, né? E às vezes você não sabe que você ia chegar lá. Mas se você já deu o primeiro passo, né? O segundo passo continua, mas a caminhada é longa, né? Mas se a gente ficar chateado porque a caminhada é longa, não daremos o primeiro passo, por que não, né? Sim, está muito relacionado a propósito Sim. também, né? E você traz uma frase também relacionada a propósito que na rotina da organização também é conhecida, que é ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar O que se ignora. o que se ignora, né? Uma frase muito usada pelo Cortella Sim, também. sim. São os 3 fatores de sucesso, né? E é bem isso, né?
compartilhar, né, o conhecimento tem a ver com essa humildade de o ensinar, né, o professor ou o aluno que ensina, né, mas a dúvida é o perguntar o que se ignora. E, normalmente, saber ter essa abertura da pergunta, ter a abertura de parafrasear aquilo que foi dito, né, trazer uma nova versão, é aquilo que, às vezes, nos dá uma alternativa em qualquer assunto de negociação, de amizade. O que se evita desse processo, né, essa é a construção do conhecimento, é a negociação, é evitar o impasse. E a pergunta é a chave, né? O conhecimento é o próximo passo. Então, são elementos que são básicos, né? É uma coisa muito simples, né? E às vezes as pessoas não fazem. E por que não fazem, né? Talvez porque não repitam, né? Porque se repetirem constantemente que isso é o certo a ser feito, né? Isso fica mais natural. Então, acho que é um pouco um catalisador, né? Das interações, né? Por isso que essas brincadeiras, né, de trazer esses mantras, essas frases, isso ajuda a gente a ter abertura de desafios que a gente acha que é desafio, às vezes não são. Essa questão específica da aprendizagem, ela está muito linkada a um valor da Zilor, que é o aprender Sim, sempre, sim. né? Tanto no desenvolvimento das pessoas, treinamento, evolução, quanto o programa de responsabilidade social que leva também o nome desse valor, que é aprender sempre. Isso tem uma relação contínua entre aprendizado, desenvolvimento de pessoas, falando de colaboradores, mas também de retribuir esse aprendizado com a sociedade, com a comunidade, no sentido do programa social. Uhum. Eu acho que o nosso papel, né, é exatamente ter essa capacidade de resposta, mas estimular a pergunta e, ao mesmo tempo, quando recebemos a provocação ao contrário, também reagimos da mesma forma. Então, a cooperação, né, das empresas, comunidade, governo local, quer seja no programa Aprender Sempre, quer seja em qualquer programa, não existe desafio que não pode ser superado. Porque o fato de sentar e entender o que se pretende, né, interagir com qualidade e respeito, né, quer dizer assim, respeitar o outro, independente do problema que se tenha, ele é fundamental para que a gente tenha a luz, né, para poder enxergar qual é a melhor solução. Às vezes a melhor solução é para aquele momento, não é a definitiva. Depois tomamos a melhor decisão, que é melhor que aquela. Mas a dinâmica é que é importante, né? Estabelecer essa relação de confiança, porque por que faríamos o que estamos fazendo, né? Talvez seja um pouco o olhar, talvez, da comunidade, mas por que eles fazem o que fazem, né? A gente faz porque a gente acha certo, que a gente acha que é o melhor a ser feito, né? E esse deve ser o normal, né? E não o contrário. Então, nessa interação de qualidade é que a gente consegue aí, eventualmente, superar desafios que a gente imaginava que seriam insuperáveis, né? Você traz também uma mensagem em suas interações de que você é jovem há mais tempo. O que o líder de hoje diria ao jovem de ontem, e aproveitando também essa oportunidade de fazer um convite, né, para essas novas gerações, né, essas novas competências, Uhum. diante dos novos desafios que a Zilor tem pela frente, né, desses bons exemplos e desses rastros. Esse é um jeito de falar que eu sou mais velho, entendeu? É um jeito mais soft de falar jovem há mais tempo. Mas tem uma explicação. A explicação é que, na verdade, a gente vive todas as idades juntas, né? A gente não é jovem, depois fica adulto, depois fica idoso, né? Quando você fica idoso, você é um jovem, você é uma criança, um jovem e um idoso. A somatória das idades é o que é importante. Então, viver tudo isso é o que é o mais importante. Então, o jovem há mais tempo, significa que você está carregando todas as idades juntas, né? Esse eu acho que é o grande desafio. Mas para a juventude, né, os menos jovens, né, que há menos tempo, eu acho que se lançar ao desafio do conhecimento é se lançar numa organização que acolha, né, de uma maneira interativa, de construção, para que a educação para o trabalho, né, porque essa educação para o trabalho, onde aprendemos as competências nas entidades, escolas, cursos técnicos que fazemos,
não é a mesma coisa do que uma educação pelo trabalho, que é na interação com as empresas, com as pessoas que têm experiência. Experiência significa que ele faz muito tempo que faz aquilo. Ele viu muitas coisas e é capaz de compartilhar muitos exemplos, né? Essa riqueza, ela é tanto maior quanto maior for a qualidade da liderança, a forma como a interação ocorre, o cuidado do jovem, né? Ter essa abertura da pergunta, né? É isso, a descoberta, né? Então, o convite para os jovens é se atirar nessa aventura, mas em organizações que têm essa capacidade de acolher e de desafiar ao mesmo tempo, com projetos objetivos, né? E é isso que a gente procura fazer o tempo todo. Como é que a gente constrói essa relação para que ele materialize aquilo que se deseja, aquilo que ele gostaria de fazer. Então, aquilo que eu disse no começo, que é aquilo que eu gosto, que é o concreto, é um pouco daquilo que se pretende quando um jovem pretende ingressar na nossa empresa com sua carreira e tornar aquilo tangível para ele, uma realização para ele, um desafio que faça sentido para ele. E o que move a Zilor rumo ao futuro? De crescimento, de evolução, de transformação da empresa? Olha, eu acho que nós temos que ser a nossa melhor versão atual o tempo todo, né? A Zilor tem que ser a melhor versão que ela tenha no contexto da economia, do mercado, para que a gente possa capturar, atrair, reter essas pessoas, as oportunidades, porque essa seriedade é que faz com que as oportunidades venham até nós, né? Porque empresas sérias cultivam pessoas sérias, pessoas que querem evoluir junto. Então, e outras parcerias e outras empresas sérias também atraem para os nossos negócios e nós somos atraídos para os negócios deles. Então, eu acho que essa associação, né, essa cooperação de desafios, daquilo que se pretende, né, são a conexão pelos valores, né? Então, essa, assim, a tecnologia, ela pode ser aprendida, ela pode ser absorvida, mas você exercer os seus valores, torná-los concretos, visíveis, né, com exemplos muito claros, isso atrai oportunidades que antes a gente não teria. Então, eu acho que esse é o que a organização se lança o tempo todo com essa visibilidade lateral, isso dos seus acionistas, dos seus conselheiros, dos colaboradores, em relação com as comunidades. É isso que faz o brilho, né? Porque o brilho é da organização, né? Esse é o maior brilho que se tem. Fabiano, muito obrigada pela sua presença nesse primeiro episódio do Zibcast, trazendo o perfil um pouco mais do dia a dia das lideranças para que as pessoas possam acompanhar a nossa rotina, né, como se dá o desenvolvimento da nossa organização para crescimento, para busca de novas oportunidades e projetos. Mais uma vez, muito obrigada. Por favor, deixe para os seus agradecimentos aqui um espaço. Ok, não, é um prazer estar aqui. Eu acho que compartilhar aqui um pouco da gente, né? Eu acho que daquilo que a gente pensa, né? Eu acho que o tempo normalmente ele é muito trabalhado, né? E a gente procura exercitar essa questão da interação. Acho que é uma oportunidade única, né? De poder comentar, poder participar, poder dividir um pouco das experiências, né? Com todos que estão nos ouvindo. É um prazer realmente e eu que agradeço aqui o esforço seu aí de fazer falar o tempo todo aqui. Tá ok, muito obrigado, Ana. Obrigada, Fabiano. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima.